Olá, eu sou Elis Pinto, artista visual pela EAV do Parque Lage, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, filha de professora, pai pedreiro. Arte não era considerada uma forma de trabalho, mas eu vou dizer para você que essa teoria caiu. Você pode ser um artista, mesmo tendo nascido numa realidade bem distante da maioria das pessoas que se tornam artista e que conseguem ganhar dinheiro com isso. Você pode trilhar o seu caminho e conquistar o seu sonho de ser um artista. Eu trago a você a videoaula Arte é pra mim. Eu vou ensinar a você aí da sua casa como se tornar um artista, com aulas técnicas de pintura, como montar o seu ateliê em casa com materiais de baixo custo. Mesmo que você nunca tenha ido a um museu ou frequentado uma escola de belas artes, mãos à obra, vamos fazer acontecer. Aqui, agora, do jeito que a gente pode ser. Aqui vocês podem ver com alguns caixotes de feira, aqueles caixotes de madeira mesmo, e a ajuda de um amigo, furadeira e alguns parafusos. Você pode fazer também com pregos e um martelo. Aqui eu montei essa mesa feita com uma placa de compensado naval, que é mais rígido, e, como vocês podem ver, dois cavaletes de madeira, mas você também pode encontrar esses cavaletes em ferro. Ali embaixo eu acabei utilizando também como suporte para materiais. Pode colocar uma placa como essa, é uma tábua de pinos, e transformar em uma prateleira, onde você pode colocar livros e outros materiais. Certamente você conhece o cavalete. O cavalete, ele abre aqui, tem um suporte que encaixa e ele fica fixo. O legal do cavalete é que você pode levar ele para qualquer lugar, pintar na rua, expor o seu trabalho. Você vai precisar de uma placa de MDF ou madeirite, que você encontra em lojas de materiais de construção. Aqui tem o que chamamos de borboleta, que permite que essa peça suba e desça. A placa de MDF ou madeirite, como esse. A parte de baixo também tem uma borboleta, que vai permitir que esse suporte, onde você vai encaixar o seu madeirite, a sua placa de madeirite ou a placa de MDF, fixando esse suporte. Então você pode colocar uma placa menor, subindo e fixando o seu trabalho com essa outra parte. Digamos que eu vou pintar nesse pedaço de papel. Coloco aqui, aperto a borboleta atrás e o meu papel está fixo. Ele não vai sair daqui, não vai voar. Com o tempo você pega intimidade com o manuseio do seu cavalete e, abaixando, ele vai segurar a sua placa maior, onde você também pode fixar papel, afrouxando a borboleta e apertando novamente para segurar o seu papel ou tela.
materiais básicos são necessários para fazer a sua pintura. Um borrifador de água para diluir a tinta, qualquer farrapo de pano, melhor que seja de algodão. Potes, você pode reutilizar qualquer pote plástico ou de vidro para manter o seu pincel sempre úmido e não perdê-lo. E assim que termina de usar o seu pincel, coloca na água, sempre. Assim você vai evitar perder pincéis. Pode ser também num pote como esse, maior, onde caberão vários pincéis. E pode ser num desse, onde você pode limpar e colocar aqui, de forma que uma cor não misture na outra. Pode colocar o seu pincel e colher para pegar a sua tinta e colocar na sua paleta. E toda vez que utilizar um pincel ou uma colher, limpe, tire o excesso e coloque na água. Durante a sua pintura, tenha sempre em mãos um pano para a pintura e o outro para limpar o seu material. Você pode também utilizar papel higiênico para retirar o excesso de tinta. Esse é um suporte utilizado para colocar rolo de papel na cozinha, rolo de papel toalha, mas eu utilizo para colocar as minhas fitas. Rocamo, vou te mostrar para que serve o rocamo. É um grampeador de parede. Aqui eu tenho alguns diluentes para tinta óleo. Eu vou mostrar brevemente, mas não vamos nos aprofundar. Esse é tupenoide, óleo de linhaça, terebentina, liquim e o verniz fosco, que podemos utilizar com a tinta acrílica, também diluível em água. Você também vai precisar de um avental para não sujar a sua roupa toda vez que você for trabalhar. Porém, você também pode ter uma roupa mais velha que você use só para esse trabalho, de acordo com a sua necessidade e a necessidade do seu trabalho. Nesse móvel, eu coloco o meu pote de pincéis, com muitos pincéis variados, para não ter que ficar procurando na hora de pintar. Também rolinhos. Você também pode pintar com rolos. Acho importante também que o seu espaço seja um espaço agradável, com flores, se você puder, com a sua água, porque depois que você começar a pintar, você vai ver que dificilmente vai sair da frente do seu trabalho por um bom tempo. Eu mantenho sempre meu copinho de café com leite. Isso me mantém acordada, aquecida e confortável. Aqui tem alguns livros: Portinari, Frida Kahlo, Debré. São grandes referências na arte, além de outros artistas da pop art, como Basquiat, Andy Warhol. Vamos pesquisar? A pesquisa é muito importante para você se tornar um artista e desenvolver a sua própria linguagem. Aproveite todo o espaço que você tiver. Aqui eu tenho um computador que eu utilizo para fazer pesquisas na internet. Se você tiver o Wi-Fi e um computador, isso vai ajudar bastante nas suas pesquisas. Para este trabalho, que parte de um desenho que eu fiz há algum tempo atrás, eu pesquisei mulher negra com flores na cabeça. São muitas opções de referência. Então você pode entrar no site, se aprofundar na pesquisa, selecionar uma imagem, selecionar a primeira opção, abrir a imagem em uma nova guia. Vai na nova guia, seleciona copiar imagem ou salvar imagem como. Pode salvar na sua área de trabalho ou criar uma pasta especificamente para salvar todas as imagens que encontrou na sua pesquisa. Beba muita água. Você tem dúvidas de quais suportes você pode utilizar para fazer um trabalho artístico? Com a tinta acrílica, você pode pintar em papel. Um papel mais rígido, você pode também pintar em madeira. Aqui eu tenho uma tela já preparada. Eu comprei numa papelaria no centro da cidade.
Custa em média R$7. Já tem um material de qualidade, pode pintar aqui sua arte e vender. Agora eu vou mostrar para vocês como impermeabilizar a sua tela. Aqui você pode comprar lojas de tecidos, você pode usar lona, mas qualquer tecido mais grosso pode ser utilizado para pintura, contanto que você prepare esse tecido. Então eu vou usar tinta, essa é uma tinta acrílica, pode ser uma tinta PVA, dessas de pintar parede mesmo. Ela é uma tinta branca, fosca, para uma tela que vai ter, contando 3 dedos de distância da margem, essa tela vai ter 50 centímetros de altura e 30 de largura. Não é uma tela grande. Eu uso a tinta branca e cola branca também. Essa cola branca vai ajudar a impermeabilizar e proteger a tela de umidade. Então eu misturo. Essa tela que eu vou preparar, ela já tinha uma camada de tinta, mas quando você pegar o seu tecido diretamente da fábrica, ele não vai ter preparo nenhum. A primeira camada precisa ser mais diluída, com mais água, e esperar. Depois de seca a primeira camada, você pode acrescentar um pouco mais de tinta na sua diluição. Esperar secar. E por último, uma camada só de tinta branca. E colocar para secar. Colocar sempre água. Mesmo que você não possa lavar agora, o seu pincel vai continuar umidificado e a tinta não vai secar no pincel e não vai estragar o seu pincel. É importante sempre ter um potinho com água para colocar os seus pincéis depois que fizer a pintura. Existem pincéis de vários tamanhos, espessuras. Tudo isso vai depender de como você quer a aparência do seu trabalho e qual o tamanho da área que você está pintando. Geralmente, os pincéis de cerdas mais lisas, rígidas ou maleáveis têm o cabo vermelho ou marrom, mais escuro. E existem esses dos cabos amarelos que têm as cerdas mais ásperas, mais grossas, que deixam mais marca na superfície em que está sendo aplicada a tinta. Esses mais maleáveis são utilizados geralmente quando você quer fazer aquela pintura sem marca de pincel, mais homogênea. Você vai precisar escolher pincéis de cerdas mais curtos, mais achatadas, mais rígidos ou mais maleáveis. Você pode também utilizar pincéis próprios para aquarela ou nanquim, que são esses com a ponta mais afilada, para fazer áreas mais delicadas da pintura, onde você não quer ultrapassar os limites. E eu gosto de colocar em potes assim, mais pesados. Esse é um pote de cerâmica, mas pode ser de vidro ou um pote mais alongado, para que seus pincéis não tombem com o peso. Suporte para a tinta, bandejas. Usar uma bandeja como essa, com dois compartimentos. Você pode colocar uma mistura aqui, outra mistura aqui, ou mais uma cor primária aqui, outra cor primária desse lado, e fazer suas misturas. Esse tamanho é ideal para uma pintura maior, numa tela grande, por exemplo. Uma pintura menor, você pode usar esse tipo de bandejinha, ou essa, que a gente pode chamar de paleta. Você segura desse lado e o pincel desse lado. Eu sempre recomendo que seja de plástico, porque é mais fácil de limpar, de lavar, não estraga, é impermeável, você não vai perder tanta tinta. E manter limpo para não acontecer como aconteceu com essa bandeja. Vai dar muito trabalho para tirar a tinta depois que seca. É melhor manter limpa assim que termina de usar. E dessas de compartimento maior, tem esse também. Você deve encontrar na pelaria. Ou você pode simplesmente usar uma bandejinha dessa
isopor ou uma placa de madeira e reutilizar. Vamos falar de tintas! Aqui a gente vai utilizar a tinta acrílica. A tinta óleo é muito utilizada pelos profissionais de pintura, de artes plásticas, de arte contemporânea. Porém, ela exige muitos diluentes, produtos que muitas vezes fazem mal à saúde. Eu sou rinítica, totalmente alérgica. Então, eu escolhi utilizar tintas diluíveis em água. A tinta acrílica, por exemplo, é uma ótima opção. Tanto pelo valor, porque é mais acessível, quanto pela qualidade. É uma tinta que cria uma camada duradoura, é bem plástica e você pode conseguir efeitos variados na pintura com a tinta acrílica, tanto aguada como a tinta mais espessa, como sem marcas de pincel. Existem muitos tamanhos. Você pode comprar aqueles potes grandes, enquanto iniciante pode comprar bisnagas menores, como essa, bisnaga de metal. Essa tampa não é tão boa, você tem sempre que estar limpando, porque se a tinta seca aqui depois, essa tampa aqui quebra, essa parte quebra. Tem essa bisnaga um pouco maior e tem essa ainda um pouco maior. Depois dessa são os potes. Esse aqui é um pote de 250, esse é um pote de 500 ml. O branco é uma cor que eu utilizo muito, então eu compro o maior. O preto também. Essa é uma bisnaga de 59 ml, essa tem 37 ml e essa tem 20 ml. Aqui eu tenho uma bisnaga de plástico, a tampa também eu acho bem legal, bem maior, mas essa é uma tinta importada. Essa é uma tinta óleo importada dos Estados Unidos e ela é diluível em água. Então eu utilizo ela misturada com a tinta acrílica também. Essa cor é um gris, é um preto mais claro, digamos assim, menos opaco. Aqui atrás você encontra o grau de opacidade. Essa é 319. O branco tem bastante opacidade, quer dizer, a capacidade de cobrir uma área, né, com menos transparência. Esse azul, um azul ultramar, por exemplo, diz que é 68 o grau dele de opacidade, então ele tem mais transparência. Para você conseguir uma opacidade, primeiro você precisa talvez misturar ele com branco. Então eu vou apresentar as cores primárias, o azul, o vermelho, o amarelo. E a gente tem o preto, que vai trazer sombra, né, e contraste. E tem o branco, que vai trazer luz e clarear o tom das suas cores. Eu vou usar essa bandeja de isopor para fazer as misturas e demonstrar como criar novas cores. Amarelo e azul. Eu vou usar o pincel, o próprio pincel que eu vou usar para misturar a tinta. Eu vou usar aqui para retirar o excesso. E papel higiênico para limpar o excesso de tinta que ficou na minha colher. Fecho bem a tampa. Vou pegar um pouco do azul, bem pouco. Se eu não tirar o excesso, daqui a pouco essa água aqui vai estar marrom. E aí eu vou ter que me levantar pra jogar água fora, botar uma água limpa nova. E isso vai me fazer perder tempo. Eu não quero perder tempo. Dou uma borrifada, misturo a tinta. Então eu criei aqui 2 tons de verde, né? Um verde mais escuro e um verde mais claro. E posso clarear ainda mais esse verde mais claro, adicionando branco e um pouco mais de amarelo. Criei aqui alguns tons. Então eu vou fazer um pouco mais escuro, adicionando preto. Pode tornar totalmente preto qualquer cor que você estiver trabalhando. Pois com moderação. Vou botar aqui antes.
Então agora eu vou trabalhar com o vermelho. Fecha logo a sua tampa, certifique-se de que está bem tampado, porque a tinta acrílica é na base de água, então se você deixa aberto, você vai perder esse pote inteiro de tinta. Que triste. O vermelho, eu vou botar aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E eu vou começar trazendo um pouco de azul. Já tenho um vinho, logo um pouco de preto, marrom. Misturando com azul, então, fica um marrom perfeito. Marrom escuro. Eu posso clarear esse marrom com amarelo, olha o bege. Vamos voltar para a essência tons vermelhos. Olha esse vinho. Você vai criando as variações de tons. Um pouco de branco, são infinitas possibilidades. Só vermelho e branco. Que lindo! Amarelo. Amarelo com vermelho. Pode ser um laranja mais forte, um vermelho alaranjado. Ou acrescentar branco e mais amarelo. Não espalhar muito a tinta por toda a superfície quando estiver misturando a tinta, para não perder muita tinta para o espaço em que você está trabalhando. Olha que belo! Botei um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo para criar um laranja, trazendo um pouco mais de branco para esse laranja, um pouco mais de amarelo. Tem um laranja mais suave. É importante a homogeneidade dessa mistura. Um pouco mais claro, mais branco, mais amarelo. E assim você vai criando matizes. Sombra, existe uma cor chamada terra queimada, que é muito boa para fazer sombra, mas você pode simplesmente variar o tom que você já está trabalhando, adicionando um pouco de preto. Vou fazer com esse lilás, já criei uma sombra para ele, fazer para esse rosa. O preto é muito poderoso, ele realmente domina. A luz, o branco é a união de todas as cores. O arco-íris, por exemplo, é a fragmentação de todas as cores que existem dentro da luz, nos dá a impressão do branco. Já na pigmentação, isso acontece de forma diferente. O branco é a ausência de pigmento, não tem cor. E o preto, ao contrário de como funciona a luz, onde é a ausência de luz, a ausência de cor, na tinta, a cor preta funciona como pigmento. É a união de todos os pigmentos, todas as cores. Preto e branco, a gente pode criar vários tons de cinza. Preto, cinza, cinza mais claro, um pouco de branco. Ainda mais, um pouco mais de branco, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Tons de cinza. E aí você pode fazer essa mistura e definir, quero fazer o vermelho com branco só. Ou quero fazer o vermelho com branco, um pouco de azul e um pouco de verde. E aí você cria uma maior quantidade só com essas cores, num recipiente do tamanho ideal para a quantidade que você vai precisar, dependendo do tamanho da sua pintura. E você vai usando essa cor, sempre umedecendo, para não deixar secar. Agora eu vou para azul. Eu posso ter o azul puro ou o azul com um pouco de branco, já um pouco mais claro. Com um pouco de vermelho, ó. Já criei o lilás. Vamos trabalhar? Vou te mostrar agora como desenhar sem saber desenhar. Desenho para pintura. Como eu falei antes, você pode pesquisar na internet ou ter uma revista de onde você vai tirar a sua referência de imagem. Se você tiver impressora, vai ser bom. Se não tiver impressora, não tem problema. Você pode usar papel de arroz ou papel transparente.
Eu mantenho sempre meu copinho, minha canequinha de café com leite. Isso me mantém acordada, aquecida. Pra boca, eu escolhi um amarelo Nápoles carne e um rosa escuro. Eu sempre umedeço um pouco o pincel para arrumar as cerdas. Uma leve borrifada, sempre usando pouquíssima água para diluir a tinta. Eu vou usar esse rosa que é um lacre junto com branco. Com um pincel bem maleável, porque eu quero uma pintura bem homogênea.
E o que é arte? Arte é nada mais, nada menos do que o resultado da expressão do artista. A arte do artista pode se manifestar através do canto, da dança, da pintura, uma colagem, através da fotografia e até mesmo do vídeo, do cinema, da videoarte, da videoperformance, que engloba não só a performance do artista, sendo a própria arte, como também o registro desta.
Elis Pinto, artista visual, apresento a fotografia São Jorge passou por aqui. Devotos, vestidos de vermelho, aguardam o término da passagem do VLT, que passou por cima da festa de Ogum, na região do Campo de Santana, Rio de Janeiro.